Pessoal, esse aqui é o nosso 10º vídeo da série 2018 de questões comentadas. Esse é o nosso último vídeo e vai ser um vídeo especial. Selecionamos várias bancas, desde do CESP até bancas muito pequenininhas com poucos concursos. Com um detalhe, são todas questões muito recentes. São questões aplicadas em 2018 ou finalzinho de 2017. São questões atuais, que tratam de diversos temas. ECA, LDB, Base Nacional Comum, PPP, avaliação. Então, assim, é uma prova diversificada. Vai ser uma prova que mais ou menos você vai encontrar na realidade. Então fique conosco, não perca esse vídeo. Quero lembrá-los da nossa promoção. Se você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais com essa hashtag, você poderá ganhar um livro da sua escolha na Amazon ou na Saraiva até um limite de R$100. Quero lembrá-los que vocês podem também compartilhar os vídeos anteriores, os outros 9. Cada vídeo vale um número, que vai aumentar aí a sua chance e muito em ganhar esse livro. Nosso sorteio vai ser daqui a 30 dias, mais ou menos, lá no nosso Instagram. Eu vou fazer uma transmissão ao vivo, vou dizer aqui na aba comunidade, no próprio canal, o dia e o horário certinho que vai acontecer para que você possa ir lá e acompanhar o sorteio junto conosco. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu quero fazer um esclarecimento sobre essa série. A todos vocês que assistem essa série, que fazem comentários, que curtem os vídeos, que têm nos apoiado e têm estudado para o seu concurso com a série de questões comentadas. Primeira coisa, todas as questões são de concurso, todas, sem exceção. E eu pego as questões após a banca fazer a análise dos recursos, ou seja, eu pego as questões já corrigidas pela banca. Isso não quer dizer que não possa haver questões que mereçam recurso, porque nem sempre os candidatos entram com recurso, então a questão fica errada, inclusive no gabarito pós-recursos, que é o que eu pego. Então, em alguns casos, eu falo, olha, o gabarito é esse, a resposta é essa, mas eu creio que isso também poderia ser válido e seria ação para um recurso, se fosse assim a vontade do candidato. Porém, algumas pessoas não tinham percebido isso ainda e argumentam como se a explicação ela não estivesse condizente com a realidade. E tudo bem, faz parte. Mas eu quero alertá-los que talvez algumas análises que vocês têm feito nos comentários não sejam as mais corretas. Tanto é que eu até parei de responder, porque o volume de alunos tem sido muito grande relatando posicionamentos acerca de questões. Então tome cuidado que às vezes vocês criam contexto demais, criam análises com a realidade e não com a lei. Quero só relembrá-los, que é o nosso segundo ponto dessa fala antes da questão. Durante a prova você não critica a banca, você não critica o Estado, você não se posiciona acerca da realidade, você se limita à lei, porque vai ser a lei que vai ser cobrada. Então você não pode, por exemplo, se está escrito algo que é muito notório, acontece sempre, né? Algumas leis ainda tratam como o deficiente como portador de necessidades especiais. E está escrito assim, portador de necessidade especial. Se isso aparece na sua questão e você marca errado e entra com recurso, porque provavelmente você vai errar, quase certo que você não ganhe esse recurso, que esse recurso seja indeferido, uma vez que a lei diz isso, é a grafia da lei. Então, esse é um caso clássico, que acontece muito aqui nos comentários. Da pessoa fala, está errado, professor, porque não existem mais portadores de necessidades especiais, são deficientes. Tudo bem, concordo, mas a lei ainda diz assim e é assim que você tem que saber. Na hora da prova, se você marcar errado essa questão por isso, você vai se equivocar e não vai ter direito a recurso. Dito isso, vamos para... isso não quer dizer que eu não queira os seus comentários, muito pelo contrário, muito engrandece o meu trabalho e os demais alunos que também estão estudando.
os comentários, né? Façam da aba comentário, desse espaço comentário, um momento de discussão e aprendizado mútuo para todos. Nós vamos começar com o cargo de professor da SEDUC de Alagoas. O cargo de professor, essa prova foi aplicada em 2018. A instituição responsável pela prova foi o CESP. Com base na Lei 9394 de 96, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, LDB, julgue os itens a seguir. Então veja, aquele LDB lá é às vezes, né? Não é essa grafia que vem sempre não, quase sempre é LDB mesmo. Questão 32. A educação escolar é composta por apenas 2 níveis. Isso está correto. Corretíssimo. Nós temos 2 níveis, a educação básica e a educação superior. A LDB, lá no seu artigo 21, diz exatamente isso. São apenas 2 níveis da educação escolar, educação básica e educação superior. Não vamos confundir com a organização da educação básica, que aí é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, por favor. 33. O ensino fundamental tem duração de 8 anos e objetiva a formação básica do cidadão. A leitura pode até parecer correta, uma leitura menos atenta, mas a opção ela está errada. Na verdade, o ensino fundamental não tem duração de 8 anos, ele tem duração de 9 anos. Foi incluído os alunos de 6 anos na educação, no ensino fundamental, em uma das alterações passadas feitas na LDB. 8 anos era antigamente, hoje são 9 anos. Vai dizer isso lá no artigo 32 da LDB. Questão 34. O estudo da língua inglesa é obrigatório no ensino médio. Correto. Sendo facultativa a inclusão de outras línguas estrangeiras. Também correto. A língua inglesa passou a ser obrigatória no ensino médio a partir da reforma feita no governo Temer. Essa alteração ela foi dada lá no artigo 35A, 4º parágrafo. É lá que vai dizer que hoje o ensino da língua inglesa é obrigatório. Até então, poderia cada centro, cada sistema, cada rede de ensino escolher a língua estrangeira que melhor lhe conviesse. Questão 35. É assegurada àqueles que não tiveram acesso à escolaridade na idade certa a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino fundamental a partir dos 14 anos de idade. Nós temos aqui um problema. Não é a letra da lei exames supletivos. O que diz a letra da lei, ou seja, o que diz a lei é continuidade dos estudos. É garantida, é assegurada acesso à escolarização, acesso à escola, à formação básica, à educação básica, que é direito de todos, direito subjetivo de todos, inclusive aqueles que não tiveram acesso na idade correta, ou seja, eles evadiram na idade que deveriam ter estudado. Para aqueles que evadiram, têm o direito também de ser atendido pela educação básica. E a lei diz continuidade dos estudos. Qual artigo diz isso? O 37, lá no parágrafo 1º. Com base no disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, julgue os itens a seguir. 39. Pessoas com 12 anos de idade completos são consideradas crianças. Nós temos aqui um equívoco. Não são 12 anos completos que são consideradas crianças. Alguém com 12 anos completos é um adolescente. 12 anos incompletos ainda é criança. Esse é o equívoco, está errado por isso. Porque criança para o Estatuto da Criança e do Adolescente é o ser de 0 a 12 anos incompletos. De 12 anos completos aos 18 anos de idade é adolescente. Tome cuidado, porque infelizmente nós temos pessoas fornecendo aulas no YouTube sem muita preparação para tanto.
Muitos alunos têm relatado a mim que viram alguns vídeos dizendo que eram 12 anos completos, 18 anos incompletos, que pode chegar aos 24. Como eu disse, tome cuidado. O artigo 2º, ele é muito claro. Volte e leia o artigo 2º do ECA e tire suas próprias conclusões. Um conselho: quase todas as provas que eu pego que vai cair o ECA, cai o artigo 2º. Então decora a letra da lei. Decora a letra da lei porque ela traz confusão. Principalmente por causa do senso comum. E principalmente por causa desses professores que tentam explicar coisas demais, trazer exemplos demais e trazer análise dele, fugindo um pouco da lei. Então é o que eu disse, nós temos que nos centrar na lei, e só a lei é o que importa aqui. 40. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal deve haver, no mínimo, um conselho tutelar. Correto, é a letra da lei, é o que diz. Cada região administrativa do Distrito Federal, cada município deve haver pelo menos um conselho tutelar. Isso é o mínimo, é o mínimo. Mesmo aqueles municípios muito pequenos, eles precisam ter um conselho tutelar, no mínimo. É lógico que grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim, esses grandes centros provavelmente têm mais de um conselho tutelar. O artigo que diz isso é o 132. Questão 41. Para ser membro do conselho tutelar, a pessoa deve ter idade superior a 18 anos, reconhecida a condição financeira e idoneidade moral, além de residir por, no mínimo, 5 anos no município. Essa questão ela está errada e nós temos alguns problemas. Primeiro, que a idade mínima para se pleitear o cargo de conselheiro tutelar são 21 anos e não 18. Então, a pessoa precisa ter no mínimo 21 anos. Essa condição financeira ela também não é dita na lei, então ela está equivocada também. E lá no finalzinho diz assim, no mínimo por 5 anos no município, também isso não está na lei. Então tome cuidado aí. O artigo que vai dizer sobre as condições para ser conselheiro tutelar está no 133. Vale a pena dar uma lida nesses artigos. Questão 42. Por serem voluntárias, as atividades dos membros do Conselho Tutelar não podem ser remuneradas. Está incorreto. Na verdade, o conselheiro ele é remunerado, tem direito à proteção do INSS, proteção previdenciária, todos os direitos de qualquer outro trabalhador brasileiro. Então está errado. Tendo como referência a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, LDB, e as Diretrizes Curriculares Nacionais, DCN, julgue os itens subsequentes a respeito do ensino médio. 43. A duração mínima do ensino médio é de 3 anos. Está correta. É o artigo 35. É o mínimo de tempo, de anos, que o ensino médio precisa ter. Ele precisa estar distribuídas suas horas de trabalho efetivo com o aluno em 3 anos, no mínimo. O artigo 35 diz isso da LDB. Prefeitura do município de Maria Helena, teste seletivo, edital de 2017. A prova foi aplicada em 14 de 1 de 2018. A instituição foi a FIP. Questão 16. O PPP constitui-se em uma ferramenta de planejamento e avaliação. O projeto político-pedagógico da escola é... Então, aqui nós vamos tratar do projeto político-pedagógico de uma escola. O que ele é? Letra A. Um instrumento de gestão que define a intencionalidade e as estratégias da escola. Inicialmente, essa questão ela está boa. Realmente, o PPP é um instrumento de gestão. Essa gestão ela vai descrever como vai ser gerida, administrada, quais serão os caminhos da escola, correto? Ela vai definir a intencionalidade, quais são as intenções, quais são os objetivos dessa escola, o que ela pretende atender. E a estratégia, quais são as estratégias para conseguir alcançar aquilo que foi planejado. Até aqui está correto. B. Um roteiro burocrático
que tem como objetivo controlar a ação do diretor. Está incorreto. O PPP não é um roteiro burocrático, muito pelo contrário, é um roteiro na verdade, nenhum roteiro, é um instrumento de gestão que ajuda a todos, diretores, professores, pedagogos, todos aqueles trabalhadores em educação, e não é para controlar o diretor, ou para controlar o professor, os pedagogos, enfim, não é para controlar ninguém, é para mostrar a direção que a escola, a comunidade, os professores, a equipe técnica, a equipe docente deseja para aquele centro educacional. C. Um instrumento específico e exclusivo de atividades para os gestores. Não é. Ele não é um instrumento exclusivo de atividades para gestores. Não. Ele é um instrumento para todos aqueles envolvidos na escola. É um instrumento muito mais abrangente. D. Um agrupamento de planos de ensino elaborados pelo professor. Não é um agrupamento de planos de ensino. Normalmente o agrupamento de planos de ensino é aquele caderninho, né, que nós apresentamos ao pedagogo. Algumas escolas têm esse procedimento ainda bem arcaico. Mas é bem interessante. Os planos de ensino, eles sim devem ser feitos. Nós sabemos que em alguns casos eles não são feitos, mas deveriam ser. E o plano de ensino apresentado ao pedagogo normalmente auxilia muito nesse processo de planejamento. Entretanto, na nossa questão, não tem nada a ver com o PPP, diretamente, evidentemente, uma vez que os planos de ensino não estarão no PPP, mas o PPP pode, por exemplo, dizer que essa será a ação da escola, de apresentar os planos de ensino, né, semestralmente, semanalmente, mensalmente, a definir o período. Mas isso está incorreto. A letra que nós deveremos marcar é a letra A. Instrumento de gestão que define a intencionalidade e as estratégias da escola. Questão 20. Segundo a Lei 12.796 de 2013, que altera a Lei 9394 de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, é facultativo aos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Não é facultativo, é obrigatório. É obrigatório. Os pais não têm escolha, eles são obrigados a matricular. Inclusive, o STF, há pouco, proibiu a educação no lar, né? Paga por professores, os pais pagando integralmente a professores para formar os filhos, ou eles mesmos ensinando os conteúdos que deveriam ser a escola que ensinaria. Isso foi vetado, não pode, então todos devem frequentar a escola. Então não é facultativo, é obrigatório. B. Dispensável aos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Também incorreto, porque dispensável, eles não precisam efetuar essa matrícula. Essa palavra ela está bem fora de contexto. Errada também. C de casa. Dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Correto, é dever dos pais ou responsáveis. Isso está lá no artigo 4, inciso 1, que vai dizer exatamente isso. Então, a opção que nós deveremos marcar a letra C. Letra D. Obrigatório aos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 5 anos de idade. Professor, mas está escrito obrigatório. Lá em cima você falou que era facultativo, mas veja que eles mudaram a idade. Agora eles disseram que são 5 anos e na verdade são 4. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que, letra A, a comunicação de simples suspeita de maus tratos à criança não é obrigatória. Lógico que é, é evidente que é. Qualquer suspeita, a suspeita, ela deve ser relatada sim, inclusive aos seus superiores, à sua chefia imediata e até mesmo ao conselho tutelar, à polícia, tomar todas as medidas possíveis e cabíveis para evitar que as crianças sejam maltratadas. Por favor. Letra D.
A bolsa de aprendizagem é assegurada à criança e o adolescente até os 20 anos. Na verdade, a lei vai falar que é até os 14. Então está errado, lá no artigo 64. C. A criança, inclusive as portadoras de deficiências, têm direito à atividade laboral a partir dos 12 anos de idade. Na verdade, o artigo 64 vai falar que o adolescente, não a criança, que a criança não trabalha, né? Isso está muito claro no ECA. Quem trabalha, mesmo em atividades laborais dedicadas à aprendizagem, como aprendizes, são adolescentes. D. A criança e o adolescente têm o direito de ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta. Correta é a grafia da lei, é o que está escrito lá no artigo 19, é exatamente isso. Toda criança tem direito a uma família. E em casos excepcionais, assim, a exceção que seja pelo menos uma família substituta, que pode ser uma família adotiva, que tenha guarda, enfim, qualquer uma daquelas estruturas, né, e formas de família substituta que nós já vimos lá no ECA. Assista a série ECA comentado, é uma série grande que dá muito trabalho para fazer e está sendo disponibilizada aqui no YouTube de forma gratuita, não perca essa oportunidade. Artigo 24. O planejamento das aulas é fundamental no processo de aprendizagem dos alunos, correto? Se você não planeja a sua aula, você não determina os objetivos e muito menos os instrumentos pedagógicos a serem utilizados, as estratégias, a linguagem. Então fica uma aula, né, muito pelos cocos. Então a gente precisa fazer o planejamento sempre, independentemente se nós somos cobrados a fazer esse planejamento de forma escrita, como nós dissemos na questão anterior. O plano de aula, para ser efetivo, não deve apresentar: letra A, os procedimentos e os recursos a serem utilizados. Para ele ser efetivo, ou seja, para ele realmente dar resultado, é necessário apresentar os procedimentos, sim. Os procedimentos, eles são fundamentais. E os recursos que serão utilizados. Você diz que vai mostrar um vídeo para os seus alunos, mas não lista dentro do seu plano de aula que vai ser necessário o uso de uma televisão e não há essa disponibilidade no seu centro educacional. Então, seu plano de aula não é efetivo. D. Os objetivos a serem alcançados. É fundamental. Toda aula tem objetivos. O que você pretende com aquela aula? O que você pretende construir junto aos seus alunos para que eles alcancem o aprendizado esperado? Então você precisa sim ter objetivos claros para as suas aulas. E, portanto, para ter um planejamento efetivo, é necessário ter objetivos. C. O conteúdo que será ministrado em cada aula. É evidente, isso é fundamental, né? É básico. Como que você vai dar uma aula se você nem sabe o conteúdo que vai lecionar? Não é possível. D, que evidentemente é a resposta que nós deveríamos marcar, a incorreta, mudanças diante de situações imprevistas. Vejam comigo, se é um plano, é algo futuro, é o plano para algo futuro, algo que ainda não aconteceu. Como que eu vou planejar algo que é imprevisto, uma mudança para algo imprevisto, se eu já estou prevendo? Se eu prevejo que algo vai acontecer, ela já não é imprevista mais. Então é meio paradoxal essa opção. Não era necessário nem saber de plano de aula para conseguir entender o erro dessa questão. Não tem como eu planejar mudanças a partir de situações imprevistas, uma vez que eu não sei o que vai acontecer. Essas mudanças diante de situações imprevistas, elas acontecem no dia a dia da sala de aula e não no seu planejamento. Seu planejamento, quase sempre, na verdade, ele vai sofrer alteração ali no decorrer da aula. Deixe nos comentários a sua opinião acerca dos planejamentos, do PPP e dos planos de aula para a gente. Vamos enriquecer aí a nossa vivência. Pessoal, desanima não, tá acabando. Para, vai tomar um cafezinho, joga uma água no rosto.
Aproveita que você já parou mesmo, vai lá, curte o vídeo e continuemos daqui a pouquinho já descansado. Questão 29. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que espaço, de idade têm direito de atendimento em creches e pré-escola. Então, eu estou falando aqui de atendimento em creches e pré-escolas. As crianças de 0 a 6 anos, isso era antes da alteração. De 0 a 3, não. Aí eu não pego a pré-escola. De 0 a 5, sim. Exatamente, uma vez que a criança hoje entra no ensino fundamental com 6 anos. Então ela abarca aí de 0 a 5 anos tanto a creche quanto a pré-escola. Opção que eu deveria marcar, letra C, de casa. Vou embora. Acertei a questão, vou embora. Só que nem sempre é fácil assim, né? Porque se você não leu a lei, provavelmente você ficaria ali tentando encontrar uma forma de lembrar isso ou chutar isso de uma maneira mais lógica. Mas o ideal é que você leia. Essa questão trata do artigo 54, inciso 4º. Essa questão discute o artigo 54, inciso 4, da mudança de 2016, na Lei 13.306. O ideal é que você volte e leia esse artigo novamente, porque ele cai com uma certa frequência nas provas para professor, pedagogos e afins, cargos ligados à educação de uma maneira geral. 30. De acordo com a Lei 12.796 de 2013, que altera a Lei 9394 de 96, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A educação básica, obrigatória e gratuita, dos 7 aos 17 anos de idade. Isso vai ser falado, tratado, descrito lá na LDB no artigo 4º, inciso 1º. Está errado, né? Isso é muito fácil, está errado. Não é do 7. A educação básica não inicia no 7, ela inicia aos 4 anos de idade. Lá na pré-escola. A pré-escola ela é obrigatória também. Então está errado por isso. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos. Essa está correta. É a grafia do 29, do artigo 29 da LDB. Diz exatamente isso. A educação infantil, primeira etapa da educação básica. É o primeiro momento, o primeiro contato do educando com o ensino escolar. Antes era a creche, que também tem ações educativas, mas que o educando passa a ter contato com a educação escolar efetivamente somente na educação infantil, até os 5 anos de idade. O controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar não é obrigatório. Lógico que é obrigatório. Não existe isso. Todas as redes e sistemas, todos os centros de ensino em todos os segmentos e modalidades da educação básica, inclusive na educação superior, têm a obrigação de fazer o controle de frequência, sim. Isso vai dizer lá no artigo 31, inciso 4. A carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional, correto, artigo 31, inciso 2, perfeito, é o que diz a letra da lei. 800 horas por 200 dias de trabalho educacional. Aí, excluindo os dias reservados para exames finais quando houver. Né? É o final lá da grafia do texto. Como que eu faço essas questões? Né? Vocês já estão acostumados, mas tem muitos alunos novatos. Quando eu marco o primeiro verdadeiro ou falso, eu já vou nas opções e excluo as que não podem mais ser. Assim eu vou diminuindo a possibilidade de erro, caso seja necessário, o meu chute vai ficar ali em um menor número de opções. No caso, a letra que nós deveremos marcar, a letra D de dado. Prefeitura do município de 4º centenário. Cargo de professor,
Primeiro edital de 2017, a prova foi aplicada em 6 de 8 de 2017. A única prova que foi aplicada em 2017. A instituição é a Exatos. A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino-aprendizagem. Libano, 94. Analise as afirmativas abaixo em relação à avaliação escolar segundo o autor. Então aqui nós vamos tratar de avaliação. Libano é um autor da educação muito famoso, muito interessante, vale a pena ler os livros dele. Quase sempre os certames buscam alguma bibliografia dele. Um livro muito cobrado é As Políticas Públicas de Ensino, se eu não me engano, do Libano. Vale a pena ler, ele ajuda bem a entender as leis brasileiras. Analisa as afirmativas abaixo em relação à avaliação escolar, segundo o autor, como já tínhamos dito. Item: a avaliação é uma tarefa complexa que não se resume à realização de provas e atribuições de notas. Correto. A avaliação vai muito além do próprio instrumento avaliativo. Na verdade, a avaliação ela tem instrumentos avaliativos e um deles é a prova. Então, isso está correto. É a perspectiva do Libano. Ele realmente diz que a avaliação é algo muito mais abrangente que um simples instrumento avaliativo, que é a prova, que simplesmente atribui notas. Então, a opção número 1 está correta. Como eu disse, vamos lá e a gente já corta as que não tem a 1 como opção verdadeiras. A B e a C eu já corto. Se eu não souber mais nenhuma das opções abaixo, eu simplesmente já tenho uma chance em duas de acertar, caso eu venha a chutar. A mensuração apenas proporciona dados que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa. Exatamente isso. Quando eu levanto dados de notas, esses dados ele vai apenas me ajudar no entendimento qualitativo daquele instrumento avaliativo. A nota por si só ela não é um instrumento que tem fim em si. Na verdade, aquela nota, o 10, o 8, o 60, o 50, seja lá qual for o número, ele não diz nada por si só. Ele é apenas mais um dado do processo avaliativo que vai nos auxiliar na construção de um melhor processo de ensino-aprendizagem. A avaliação ela trabalha para o processo de ensino-aprendizagem. Ela é uma maneira de vislumbrar o que o aluno conseguiu adquirir ou não no processo já executado ou que está sendo executado, uma vez que a avaliação ela deve ser também uma avaliação continuada. Então aqui eu não consigo eliminar nenhuma das duas, uma vez que a 2 ela era correta nas duas opções. O mesmo acontece com a 3, então a 3 nós já temos certeza que está correta. Se eu fosse fazer, se isso aqui fosse uma prova, eu olharia isso antes e já iria direto para a questão 4, que é a única que desempata, a 4 e a 5 no caso. A 5 nós já temos certeza que está incorreta também, pela distribuição aqui dos itens. Então eu já iria na 4 e ganharia tempo. Mas como nós não estamos numa prova. 3. A avaliação cumpre funções pedagógicas didáticas, de diagnóstico e de controle em relação às quais se recorrem a instrumentos de verificação do rendimento escolar. Exatamente isso. A avaliação cumpre uma função pedagógica, principalmente de diagnosticar e ter um controle, um certo controle daquilo que foi realizado, na sala de aula e, consequentemente, do rendimento escolar daquele educando. A avaliação ela tem essa função, está correto. 4, que é a que vai desempatar aqui, as nossas opções. A avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar, tanto do professor quanto do aluno. E isso, apesar de muitos professores não concordarem, é algo que é real. E é assim que vai ser cobrado na sua prova. Então, mesmo que você não concorde muito,
tenha em vista isso. A avaliação ela é uma via dupla, de mão dupla. Ela avalia tanto o aluno quanto o professor. Se o seu aluno ele não vai bem numa prova, tem uma parcela de sua responsabilidade. Pelo menos é assim que os teóricos e as provas irão te cobrar. O professor ele tem que criar estratégias para auxiliar os alunos no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. Então, se as notas são baixas, o professor também tem uma responsabilidade. Se todos os alunos erram uma questão, não é o problema dos alunos, é um problema também da questão ou mesmo do processo, né? Talvez eles não tenham adquirido as habilidades e competências necessárias para resolver aquela questão. Então, o professor também precisa ter uma autocrítica nesse processo. Nós precisamos rever as nossas ações e ter a avaliação como um instrumento também de avaliação do nosso rendimento como professor. Isso é necessário para que a qualidade das nossas aulas também melhore e que os nossos alunos tenham um melhor rendimento. Tanto é que eu peço sempre que possível que vocês que assistem às minhas aulas façam avaliações aí nos comentários. É evidente, né? Com respeito, com carinho, com cordialidade, né? Mas a avaliação é necessária. Muitos falam, né, que esses vídeos eles se delongam muito. Mas é o processo, gente. A gente está estudando, né? Eu não posso simplesmente dar a resposta e passar para a próxima questão. Então, se eu fizer isso, não te ajudei em nada. 5. A avaliação cumpre a função exclusiva de detectar o nível de rendimento realizando um balanço geral no final de um período de aprendizagem, podendo classificar de acordo com o nível de aprendizagem. É lógico que está errado, né? Uma função exclusiva de detectar o nível de rendimento, isso era uma avaliação lá que a gente já conseguiu superar esse paradigma, né? A avaliação ela é um instrumento muito maior, como descreve Libano no caso. Muito mais abrangente. Ele não detecta simplesmente o nível de rendimento, detecta todo o processo de ensino-aprendizagem. Vai muito além disso. Podendo classificar, a avaliação é classificatória, você vai fazer um ranking entre os melhores alunos? Isso já não existe tem muito tempo, ou não deveria existir. A opção que nós deveríamos marcar no caso é a letra D. Questão 29. De acordo com a LDB, marque a alternativa incorreta. Incorreta. Eu marcaria o incorreto ali para eu não esquecer. Letra A. O currículo do ensino fundamental e ensino médio deve incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. Essa foi uma alteração lá no artigo 26, parágrafo 7º, que inclui essa redação. Se você tem dúvidas sobre isso, o ideal é que volte e leia o artigo 26 por completo. Letra B. O currículo do ensino fundamental incluirá o estudo sobre os símbolos nacionais como tema transversal. Essa é a grafia do 32, parágrafo 6º. Esses símbolos nacionais, bandeira, brasão e hino, eles devem ser tratados e trabalhados no ensino fundamental. Tanto é que tem ato cívico em várias escolas ainda, né? Resquício lá da ditadura, mas que ainda permanece. C. O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos da criança e do adolescente. Grafia do 26, parágrafo 9º. Exatamente, as crianças devem receber orientações acerca dos seus direitos. Por isso que o ECA hoje é cobrado em vários concursos para professor, porque o professor tem que conhecer o ECA para poder ensinar aos seus alunos. Evidentemente, a questão é incorreta, é a letra D. O currículo do ensino fundamental não incluirá o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Não, vai incluir, é obrigatório o estudo. É o 26A, parágrafo 1º, que diz exatamente isso. Então está incorreto porque diz não incluirá, na verdade é obrigatório. 29, letra D de dado. Questão 30. De acordo com a LDB 9394/96, é correto afirmar que na educação básica, exceto.
Então nós vamos buscar a incorreta novamente. A educação poderá adequar o calendário escolar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto. É exatamente isso. A escola ela pode definir um calendário escolar segundo as suas peculiaridades, segundo aquilo que é próprio daquele local. Por exemplo, um período de chuva muito intensa em determinado mês que impede que os escolares possam funcionar. Então, o sistema de ensino coloca ali aquele mês como um mês de férias, né, para evitar essa dificuldade. Ou um período de colheita, onde os pais não poderão dar o amparo aos seus filhos, e assim colocam esse mês de colheita para o mês de férias, enfim. Vai adequar àquela situação local. É correto, pode ser feito dentro da legalidade, respeitando as horas e os dias letivos obrigatórios. 200 dias, 800 horas, no caso do ensino fundamental. No ensino médio isso poderá ser alterado aí, né? A gente viu lá na reforma do ensino médio. Eu tenho um vídeo sobre, pesquise lá, dê uma olhadinha nele, é interessante. Artigo 22, parágrafo 2º, é o que diz sobre o calendário escolar. Letra B. A escola poderá optar pelo ensino de artes como componente curricular da parte diversificada nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Muito pelo contrário, não vai poder optar não. É um componente obrigatório. Ele deve ser apresentado nos diversos níveis da educação básica, o estudo de artes. Isso vai ser dito lá no artigo 26, segundo parágrafo. É obrigatório. Então, a 30, a letra que nós deveríamos marcar é a B. C de casa. Poderá organizar-se de forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim recomendar. Essa organização diversa é, por exemplo, seriação, ano, ciclo. Sempre que o interesse do processo de aprendizagem ele demandar, isso pode ocorrer. Por exemplo, eu tenho uma organização distinta de anos para facilitar a alfabetização. Isso é permitido. Eu posso ter lá ciclos de aprendizagem. Esses alunos estarão juntos porque eles ainda estão no mesmo nível de aprendizagem. Enfim, isso vai ser a critério do sistema de ensino, mas deve respeitar o interesse do processo de ensino-aprendizagem. Letra D. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais, artigo 23, parágrafo 1º, é o que diz isso. Se um aluno ele veio por transferência, a escola tem o direito de classificá-lo. Se aquela idade séria estiver discrepante, estiver diferente, a escola poderá reclassificá-lo. Por exemplo, o aluno vem no histórico que ele cursou a 6ª série, mas o seu nível de aprendizagem é de 8ª série, de 8º ano, enfim, seja qual for a organização. E a escola poderá fazer a reclassificação, né? Isso também no exterior, os sistemas de ensino não casam, não têm a mesma divisão, então pode reclassificar para que haja ali uma adequação à realidade da organização daquele centro escolar. Unilavras concursos. Concurso público da Prefeitura Municipal de Bom Despacho, Minas Gerais. Primeiro edital de 2018. Então é uma prova bem recente. Questão 71. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica não estabelecem bases comuns para. Então aqui eu estou falando sobre as diretrizes curriculares nacionais e estou falando mais especificamente da educação básica. O que ela não determina? Quais são as bases que ela não estabelece? Educação infantil, ensino médio e superior. Veja a pergunta.
bases gerais para a educação básica. Educação básica é aquilo que é o mínimo. Educação básica não inclui educação superior. Educação superior, ela não é obrigatória, ela é facultativa, vai depender da habilidade e capacidade de cada um para acessá-lo e permanecer, se for assim o caso. Então, a educação superior não enquadra na educação básica. Se estivéssemos numa prova, passaríamos para a próxima questão. Como não estamos, vamos analisar as demais. Ensino fundamental e ensino médio. Educação profissional técnica de nível médio. Sim, compreende sim, correto. Educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Também está correto. É a educação básica de uma maneira geral. Atendimento educacional especializado, educação escolar quilombola, educação do campo. Sim, tudo isso inclui dentro da educação básica, uma vez que a educação escolar vai compreender a educação quilombola e a educação do campo. Corretíssimo. Tudo que diz a LDB, a opção que nós deveríamos marcar na 71 é a letra A. Questão 74. Uma questão um pouquinho mais complicadinha, dá uma pausa, lê ela com calma antes de responder. É importante que o professor acompanhe a evolução do processo de desenvolvimento e aprendizagem, por meio de registros que lhe respondam algumas perguntas. Registros que irão dizer o que eles estão de fato aprendendo e como favorecer o sucesso desta aprendizagem, por exemplo. Manter esses registros, reflexões sobre eles e a troca de informações entre seus pares poderá gerar recursos úteis à organização de uma prática estimuladora das possibilidades das crianças. Esses registros pressupõem uma análise da produção e do desenvolvimento dos alunos, que ocorre progressiva e paralelamente ao trabalho cotidiano. Esse tipo de avaliação é denominada. Então aqui eu tenho que avaliar um textinho não muito simples, e tenho que encontrar qual é o tipo de avaliação descrita por ele. Vai falar dos registros, que eles são importantes, que eles auxiliam e favorecem ao sucesso da aprendizagem, que esses registros eles devem ser mantidos e devem, a partir deles, haver reflexões, trocas de informações entre os pares e gerar recursos úteis à organização do processo de ensino-aprendizagem. Beleza, tudo isso ajudou bastante. E eles continuam. Esses registros pressupõem uma análise da produção e desenvolvimento dos alunos. Então, eu tenho um registro do que o aluno fez e eu analiso esses registros. Eu estudo esses registros. Eles não são simplesmente para pôr num papel. Eu vou analisá-los para, quem sabe, criar estratégias de intervenção ou estratégias para alterar o processo e ampliar ali o desempenho dos nossos educandos. Que ocorre? Então, essa avaliação ela ocorre de forma progressiva, ou seja, tem uma progressividade nessa execução e paralelamente ao trabalho cotidiano. Então, é uma avaliação que ela acontece assim de pouquinho em pouquinho, progressivamente, vai acumulando, e ela acontece de forma continuada. Então, ela é continuada com o processo, ela acontece de forma paralela ao processo. Então, todos os momentos são passíveis de serem avaliados. Então, a avaliação ela não é só no final do processo, ela não é uma avaliação surpresa, nem nada disso. Ela vai acontecendo no decorrer do processo, ao trabalho cotidiano. Esse tipo de avaliação é denominada. Então, aqui eu tenho que avaliar cada tipo de avaliação aqui descrita e achar a que melhor se enquadra ao nosso texto referência. Letra A, avaliação continuada ou formativa. Aqui a gente já matou, né? Porque diz, paralelamente, né? É o mesmo sentido de continuada. Ela vai continuar em todo o processo, paralelo ao processo. Então a gente já mata a questão A, né? A opção que a gente deveria marcar é a letra A, bola para frente. Mas as outras aqui, avaliação somativa ou aditiva. É a que acontece no fim do processo de ensino-aprendizagem. É aquelas avaliações que nós
quando éramos alunos, estávamos acostumados a realizar. O professor dava todas as aulas, ensinava tudo que era necessário, e no final da etapa, do bimestre, seja da a organização que a escola utilizasse, ele aplicava uma prova, chamada inclusive prova somativa. Nessa prova, ele cobrava todos os conteúdos dados. Então, o processo de ensino-aprendizagem ele se dava no decorrer da etapa, mas o sistema avaliativo, o processo avaliativo, ele acontecia somente no final daquele período. Então, era somativo, ele ia somando ali as avaliações e no final tinha uma mais importante. Então essa está incorreta, uma vez que ela não é progressiva e muito menos paralela. C. Avaliação factual ou esporádica, sem periodicidade definida. É uma avaliação que ela acontece em qualquer momento. O aluno não sabe. Vai acontecer uma avaliação hoje, pode acontecer outra amanhã. Pode ser uma avaliação que vai ocorrer de inúmeras formas. Então, não tem ali um período, né, de 2 meses, 1 mês. Não, a avaliação acontece sem uma periodicidade. Normalmente são provas surpresas, por exemplo. D. Avaliação planejada ou operatória. É aquela que acontece conforme o calendário, critérios quantitativos. Então, lá eu tenho um calendário que já estabelece todas as provas, ela é uma prova planejada, os meninos têm total ciência das datas, como elas vão ocorrer, e ela tem um critério quantitativo, então é quantidade de acerto. Então ali tem um número de acertos, cada questão vale um ponto determinado, que serão somados no final, enfim, é quantitativo, é quantidade de acerto. A opção da 74, letra A. Concurso público para provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas. Primeiro edital de 2018. Eu me esqueci de colocar qual é a empresa responsável por esse certame. Vai aparecer na tela. Questão 23. Lei 8.069, de 13 de junho de 1990. Que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, garante-lhes o direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A criança e o adolescente têm direito. Então aqui eu vou falar sobre os direitos da criança e do adolescente. Letra A. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Isso está correto, né? Isso também é reafirmado, no caso, na LDB. Eu digo reafirmado porque o ECA é de 1990, a LDB é de 1996. Então, o ECA vem antes e a LDB reafirma, né? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, os alunos terão igualdade no acesso e na permanência. Isso é garantido aos alunos, né? A gente poderia até fazer uma crítica que ter acesso e permanecer na escola não significa necessariamente ter conhecimento e adquirir as habilidades e competências necessárias ao pleno manejo do mundo atual. Mas é o que diz a lei e já foi um avanço. Antes nem condições de acesso tinham. Essa é o inciso 1º do artigo 53, então está correto. Letra B. Ao acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Também está correto, né? Todas as crianças em idade escolar têm direito ao acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência. Isso é um direito da criança e do adolescente, inclusive. Então, não se pode, por exemplo, cobrar acesso à escola pública dos alunos, não se pode cobrar mensalidade. Com a nossa atual legislação, não dá para privatizar a educação pública e cobrar dos nossos alunos o oferecimento da escola, a não ser já das escolas particulares, mas é uma escolha do pai. Todos os alunos da escola particular têm vaga garantida na escola pública, na teoria. Mas tem, né? Se ele entrar na justiça, ele vai conseguir. Se todos os alunos da escola particular sair
da escola particular e migrar para o sistema público, com certeza o sistema público não vai conseguir atendê-los de imediato, mas isso não vai ocorrer, né? Nossa classe média não permitiria que os seus filhos estudassem numa escola pública. E na minha opinião isso é um grave erro do sistema de educação brasileiro. Se fosse proibido escolas particulares, olha que eu fui professor de escola particular por muito tempo, provavelmente a nossa educação pública estaria de outra forma, ou pelo menos em um padrão de qualidade um pouco melhor. Porque os filhos de quem pode fazer um lobby junto ao governo não estudam na escola pública. Infelizmente, essa é a realidade, uma vez que a nossa política ela é pautada pelo toma lá da cá, né? Você faz isso que eu te dou aquilo. E, infelizmente, esse é o padrão dos nossos governantes, independente de quem está no poder. C. Oferta do ensino noturno regular adequado às condições do educando trabalhador. Essa é quase a grafia do 54. Está separado o noturno. Então aí não virou noturno, não virou uma palavra, né? É só. No caso aí é o no mais o turno. Então tá errado. Por isso, se fosse noturno, seria correto. Como está separado, é errado. Então, essa tá errada. Então tá fácil. A D. Ao ensino fundamental gratuito, excluindo os que não tiveram acesso à idade própria. Lógico que não, é inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Artigo 54, inciso 1º. Errada é essa, né? Então a gente corta a C e a D como erradas. Nos sobra a opção B e A como corretas. Veja que a A está corretíssima, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, e a B também está corretíssima. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Então, essa opção ela vai ser anulada. No caso, foi anulada, porque eu pego, como eu disse lá no início, eu pego as questões já com o gabarito oficial. Eu peguei essa anulada para que vocês pudessem ter uma ideia de como vêm as questões quando elas são anuladas. É um erro bem grande, né? Então aqui nós temos provavelmente um erro de construção de enunciado. A criança e adolescente tem direito. No caso aqui, eles criam uma negativa. Tem direito, vírgula, exceto. Aí tudo bem. Provavelmente esse noturno, ele foi um erro material. Eles provavelmente colocaram um espaço onde não deveria ter. No caso, seria só a letra D como errada. As demais estariam corretas. Assim era para a gente achar a errada. Mas eles inverteram, não colocaram a negativa em cima. Então, abriu espaço para a anulação desta questão. Quando isso acontece, todos ganham os pontos, né? Quando a questão é anulada. Quando há mudança de gabarito, só aqueles que acertaram ganham os pontos. Vale muito a pena entrar com recurso. Entre com recurso em todas as questões que você achar que deve. Recurso não tem limite, não te prejudica, não te atrapalha em nada. Meus amigos, muito obrigado por chegar até aqui. Eu agradeço muito fazer parte desse momento tão importante da sua vida, que é a busca por um emprego público, um emprego com estabilidade. Fazer questões é fundamental para a sua aprovação. Quem não faz questão provavelmente não vai passar, porque não vai estar preparado para as distintas formas de se cobrar o que foi estudado. Faça o estudo nos vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui na descrição uma playlist com todos os vídeos dessa série, inclusive da temporada 2017, para que você possa assistir todos. Muito obrigado, fique com Deus, até 2019.